mestrado do aluno Luan Hoffman, qual foi o meu orientando. O Luan, pelo que nos consta, ele é o segundo aluno da turma a defender, a primeira foi a Júlia, também me orientando, então era uma meta que eu tinha com o Luan e ele está, enfim, conseguindo cumpri-la. Também temos o desafio, acredito que seja a primeira banca de defesa do PPGA de forma sincrônica, enfim. Então, a tecnologia nos salvando nesse momento. Se nós tivéssemos que prorrogar todos os prazos, acredito que seria bem mais difícil, né? Que bom que a tecnologia nos aproxima, mesmo estando à distância, não estando junto, a gente consegue efetivar a banca, né? Então, como falei agora, primeiramente agradeço a presença, a disponibilidade da prof. Ana Fachinelli, do prof. Fabiane, o professor Gabriel vi aparecer, de estar participando da banca nesse momento. Foi muito fácil, a prof. Ana, desde o primeiro momento que a gente solicitou a banca, fez o colegiado junto com os demais colegas do PPGA, extra, para aprovar a participação da banca. Essa banca é importante, o Luan também tem novos desafios profissionais, enfim, né? Por isso que a gente também não quis protelar essa defesa, e demos como aberto a banca, então, de defesa do Luan. Vou pedir para todos os participantes, enquanto o Luan estiver fazendo a sua apresentação, se possível, fechar os microfones. A gente agora, recentemente, nós estávamos numa reunião com a reitoria, a gente vê que dá muita microfonia, né? Ficam muitos microfones abertos. E aí, mais uma vez, reitero e agradeço muito a participação dos professores aqui presentes. A gente sabe que é um grande desafio esse momento de defesa, é um momento que marca as nossas vidas acadêmicas e profissionais, mas, Luan, você se preparou para isso, enfim, então, agora você tem entre 30 e 40 minutos para fazer a sua apresentação e depois abriremos para a arguição dos professores avaliadores aqui presentes. Certo, Luan? Pronto? Concordo, obrigado, 100%. Então, vamos lá. Começa, então, pode começar a sua apresentação. Tá bom, ok. Então, primeiramente, obrigado pela presença virtual de todos. Nesse dia frio aqui, agora todo mundo em casa, no quentinho, fica mais fácil também. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho. Vocês estão vendo a tela? Eu acho que a minha conexão caiu. Sim. A princípio, eu estou vendo a tua tela, sim, só que... Eu tenho que começar a... É que ficou preta agora a tela, né? Põe no PowerPoint para ver. Peraí. Então, mas aparece na tela, sim. Aparece? Então tá. Agora sim. Perfeito. Agora sim? Sim. Ele só está dando um pouquinho de delay aqui para mim, ele trava um pouquinho, mas vamos lá, então. Muito bem, bom dia, então, novamente a todos. Hoje eu estou aqui para defender a minha banca de dissertação referente ao mestrado em administração. E eu trago o tema para vocês sobre o impacto da consciência da marca, da credibilidade da marca, da inovação percebida e da qualidade percebida na intenção de compra de carros SUV, com a orientação da professora doutora Luciane Eber. Todos estão me ouvindo bem, certo? Ok, então eu vou continuar. Bom, como será apresentado, então, essa defesa de dissertação? No primeiro momento eu vou falar da introdução, com os objetivos específicos. Depois eu passo para o referencial que foi utilizado para essa pesquisa, assim como a metodologia. A quarta parte será a análise dos resultados e, por fim, as considerações finais, com as implicações gerenciais, com as limitações de estudo e os demais quesitos. Bom, para entendermos, então, como se dá esse processo de intenção de compra, é interessante termos um entendimento anterior ao que é
o que faz parte da intenção de compra, que é a gama maior, o gerenciamento de marcas. E dentro disso, do gerenciamento de marcas, é a questão da marca propriamente dita. Então, o Kirk fala que o sucesso de uma empresa, né, para que ela tenha sucesso, para que ela tenha... deixa eu só pedir para o pessoal aqui de casa baixar um pouco o volume, porque eu estou me ouvindo, só um minuto. Vocês conseguem baixar o volume da TV? Desculpa. Então, para que uma empresa tenha sucesso, para que ela consiga ter uma vitalidade maior, Kirk fala que seria interessante mensurar qual é o impacto da intenção de compra, né? Por que as pessoas compram o que compram. Então, é interessante que as pessoas que trabalham no departamento de marketing entendam como isso se dá e como funciona esse impacto. A partir disso, é que ele divide marca em 3 pontos fundamentais. Ele menciona símbolo, que na verdade é o desenho, o logotipo da empresa, as características peculiares, é a forma como a empresa faz as coisas, e a união do tangível com o intangível, ou seja, a questão de design do produto, com as características e os benefícios. Dentro disso, Erden e Swett, eles explicam um pouco mais a marca, eles evoluem o conceito um pouco mais, falando que todas as marcas deveriam ser trabalhadas para que sejam marcas fortes e para que elas se tornem positivas em relação à comunidade onde ela atua. Além disso, eles falam que a marca, ela serve como sinal, como origem, e também serve para posicionamento junto ao mercado, para que as pessoas possam entender o que a empresa faz e qual é a origem dela. Além disso, eu destaco para a introdução que o pessoal fala que as marcas, elas têm que transmitir, segundo o pessoa, uma mensagem nítida e que influencie as pessoas, a comunidade, a cidade onde ela está atuando, para que elas sejam influenciadas e motivadas a comprar o determinado produto ou a determinada marca. Com esse entendimento de marca, do que é o marca em si, nós vamos agora para o gerenciamento de marcas, né? O Wells fala que o principal ponto dentro da gestão de marcas, do gerenciamento de marcas, é a intenção de compra. A partir disso, o Wang fala que o consumidor, ele conhece a marca e depois disso ele começa a criar junto com a própria empresa, a marca, o conceito de marca, de gestão de marca. Santos Virrandê também vai um pouco junto com o que falou o Wang, que a partir dos anos 80 que começou essa nova gestão, digamos assim, do que é o conceito de marca, do que é o gerenciamento de marca. E nos últimos anos, com o advento das redes sociais, esse processo se tornou mais dinâmico e hoje envolve múltiplas entidades, shareholders, stakeholders, funcionários, enfim, toda a comunidade onde a marca está inserida. Bom, dentro disso, então, para chegar a esse entendimento do que é a intenção de compra, foram selecionados, a partir de pesquisas e de lacunas de pesquisas, alguns construtos que pudessem atender a esse tema, essa problemática. Então, Wang e Yang, eles falam que seria interessante ampliar ainda mais os estudos de consciência da marca, credibilidade e intenção de compra. Apesar de já terem volumes grandes de estudos nessa área, ainda não existe um desgaste, segundo Wang e Yang, sobre esses temas. Então, ainda seria interessante aprofundar ainda mais. O chefe fala que a consciência, a credibilidade, a inovação percebida, a qualidade e a intenção seriam interessantes serem entendidas ainda mais dentro da gestão de marcas, para entender por que as pessoas compram e o que elas compram da maneira que elas compram. Então, relacionando esses construtos para que pudéssemos entender de uma forma mais ampla esses motivos. O Wu e o Hu, eles falam que dentro da consciência da marca é interessante medir no setor da indústria qual é o impacto que ela tem frente à intenção de compra. Ainda dessa forma, Erden e Swett, eles falam que a credibilidade da marca, ela é um construto que pode ser testado
à exaustão, porque ela, segundo o autor, os autores, não chegou ao esgotamento. Então, seria interessante usar a credibilidade da marca em outros modelos estruturais, com outras formas e desenhos e conjuntos, para ver até que ponto o construto chega ao seu limite. O e o Hu falam que a inovação percebida, um construto relativamente novo, seria interessante ser testado e medido qual é o impacto que existe da intenção de compra, né, através da inovação percebida. O Stiglitz fala que seria interessante medir a qualidade percebida dentro do setor automotivo. E o último entendimento que nos deu base para delimitar ainda mais esse tema, os dados referentes à Associação Brasileira de Distribuidores de Veículos, né, a FenaBrave, que vem divulgando nos últimos 2 anos, 2018 e 2019, que de 25% a 30% das vendas do ranking total de carros no Brasil são vendas no segmento de SUV, ou seja, a cada 10 carros, 3 são vendidos pelo segmento de SUV. A partir disso, então, desse entendimento, dessas lacunas de pesquisas, chegou-se ao entendimento do problema. Então, qual seria a relação desses construtos, né, da consciência da marca, da credibilidade da marca, da inovação percebida e da qualidade percebida como antecedentes da intenção de compra de determinadas marcas de carro. A partir disso, então, chegamos ao entendimento do objetivo geral, que é analisar qual é o impacto desses construtos na intenção de compra de carros SUV. O que nos norteou, né, o que norteou essa pesquisa, ao entendimento de 3 objetivos específicos, né? Verificar o impacto da consciência da marca, da credibilidade da marca, da inovação percebida, para ver se elas apresentam um efeito positivo direto na qualidade percebida. Além disso, verificar a consciência da marca e inovação percebida, para ver se eles apresentam um efeito também positivo direto na intenção de compra. E o terceiro objetivo específico é verificar se a consciência da marca apresenta um efeito positivo na credibilidade da marca. A partir disso, então, desse entendimento, desses 5 construtos, foi buscado junto ao referencial teórico, junto a outros autores, a outras dissertações, teses e artigos, o entendimento para poder ter uma amplitude sobre cada construto. Keller, 93, é um dos principais autores, ou seja, é o clássico dentro da consciência da marca. E ele afirma que a consciência da marca, ela consiste em 2 fatores principais: a lembrança da marca e a recuperação da marca na memória, ou seja, todas as ações feitas pela empresa, pela marca ou pela organização em si, ela consiste no médio e longo prazo a uma lembrança dessa marca. O Wang e o Yang, eles falam que marcas locais raramente são conhecidas fora da comunidade, ou seja, os pequenos produtores, os mercados, eles têm uma atuação local mais forte, e quando comparado ao externo, ao entorno, eles não têm tanta força. O Pancha fala que uma marca reconhecida, ela será selecionada primeiro, ou seja, entre uma marca relativamente nova e uma marca já mais tradicional, as pessoas preferem, segundo o Pancha, a marca mais conhecida. E o Hu e o Hu falam mais ou menos nessa linha também, que entre uma marca conhecida e uma desconhecida, a desconhecida é relativamente fraca na consideração dos consumidores em comparação quando estão uma lado a lado. Dentro da credibilidade da marca, então, Erden e Swett, eles são os principais autores. Desde 98 eles vêm desenvolvendo trabalhos nessa área, e eles falam que a credibilidade da marca, ela representa o efeito cumulativo de todas as ações de marketing, ou seja, todas as atitudes que a empresa toma, as informações que ela divulga, tudo isso representam ações que vão impactando os consumidores, o público-alvo, ao longo de um tempo, ao longo de um período. O Kim e o Yu chamam essas ações de esforços de marketing, e eles transformam esses esforços de marketing em informações, ou seja, são todas as informações que a empresa divulga ao longo de um tempo, vai gerando uma credibilidade.
O Spray fala que a credibilidade da marca, ela diminui a incerteza do consumidor e o custo de tomada. E o Yang, também nessa mesma linha, fala que a credibilidade requer um esforço de longo prazo, ou seja, todas as informações, todas as ações, todos os esforços vão criando uma proximidade da credibilidade da empresa com seus consumidores, e isso vai criando na mente das pessoas a longo prazo uma proximidade que vai transformar aquela marca em uma marca favorita. Dentro de inovação percebida, a inovação percebida é um dos construtos relativamente novos, comparado com os outros 4 construtos desta pesquisa, e basicamente ela surgiu das implicações de Roger. Então, ao longo do tempo, alguns autores foram ampliando o que o Roger falou sobre inovação e foram tomando para si como inovação percebida. O Busby fala que quanto menor for o custo de mudança, mais provável será a adoção de uma inovação, ou seja, as empresas têm que saber dosar as inovações e aplicar elas paliativamente, segundo o Busby, ao longo de um tempo para que seja mais fácil de ter uma adoção. O e Hu, eles falam de uma forma mais ampla sobre inovação percebida. Eles falam que qualquer novo produto, serviço ou elemento criativo pode ser considerado novo ou uma inovação percebida. E o Braxendorf fala que, a partir de uma inovação, se percebida, ela pode ser uma vantagem competitiva frente ao mercado para a empresa que está utilizando dessa inovação. A qualidade percebida, um dos construtos mais antigos dentro dos 5, traz alguns autores que eles meio que se contrapõem em algum período, algum determinado fator. Isso lá na frente a gente vai explicar também. O Sutsu fala que a qualidade percebida tem um efeito direto positivo na intenção de compra, porém alguns outros autores não concordam com isso. Eles falam que, por exemplo, o Pancha fala que depende muito de um julgamento dos clientes, dos consumidores. O Yu falam que esse julgamento ele tem que ser de uma forma geral, não somente em cima de um produto ou um serviço, pode ser de uma forma mais ampla, né? Ali o Pancha fala de um julgamento específico de um produto ou de uma percepção, e o Stiglitz fala que quando a qualidade percebida for percebida realmente, também pode se tornar uma vantagem competitiva para a empresa. Isso não é, segundo o Stiglitz, não é tão fácil de acontecer. Dentro da intenção de compra, o Shen fala que a intenção de compra é o resultado de uma satisfação pré-compra, ou seja, de todas aquelas ações que a empresa toma, tem e define ao longo de um período, vão criando uma inclinação dos consumidores para compra ou não. Então, são todos os resultados somados ao longo de um tempo que transformam-se em uma satisfação pré-compra. O Su fala que a intenção de compra é o comportamento geral previsto dos clientes, ou seja, a todo momento os clientes, as pessoas estão postando nas redes sociais que querem comprar uma determinada marca, querem comprar um determinado produto, e isso então na visão do Sul seria interessante que as empresas ficassem atentas, né, para esse comportamento, para essa inclinação, porque a todo momento as pessoas estão falando que querem comprar a marca X ou Y. O Yu, eles falam que a intenção de compra é a possibilidade de que os consumidores gostariam de comprar o produto, ou seja, é a inclinação próxima de compra do produto. E o Ashton fala que a intenção de compra nada mais é do que uma intenção comportamental, sociocultural. A intenção de compra ela varia conforme a pessoa está inserida na comunidade, na sua sociedade, até consigo mesmo, dependendo do status social que uma determinada marca ou produto pode trazer para ele. A partir disso, então, eu trago as hipóteses que foram apontadas para essa pesquisa. Entre elas, a primeira. Então, a partir disso, né, a hipótese 1, a consciência da marca influencia positivamente a qualidade percebida. H2, a credibilidade influencia positivamente a qualidade. H3, a consciência influencia a credibilidade. H4, a inovação influencia a qualidade. H5, a consciência influencia a inovação. H6, a consciência influencia a intenção. E H7, a inovação influencia
a intenção de compra. Então, são essas hipóteses que foram testadas para esse modelo proposto. E aqui a gente pode ver o modelo exato de como funciona a correlação de uma com a outra. Bom, a partir disso, então, foi escolhido como a melhor forma de entender esse fluxo de correlações com uma pesquisa qualitativa descritiva, né, através de um levantamento survey, e para entender melhor como serve essas hipóteses, como serão testadas essas hipóteses, nada melhor que uma técnica de modelagem de equações estruturais para que pudéssemos entender se funcionam ou não as hipóteses propostas, através de um questionário estruturado, né, para a coleta desses dados. E a operacionalização das variáveis ficou por conta de uma escala Likert de 7 pontos, onde foi de 1 a 7, onde 1 era discordo totalmente e o 7 era concordo totalmente. Para a validação da coleta de dados, então, foi criado um questionário, onde eu mesmo fui submetido para 2 experts da área de marketing, 2 professores doutores. Após a inferência dos professores, foi feito um ajuste para que pudesse ter sido um entendimento mais prático, e aí eu submeti a um pré-teste com 20 clientes que tinham a intenção, ou têm a intenção de comprar um SUV. Após esse pré-teste, novamente foi feito um ajuste para um melhor entendimento de como funciona, e um melhor entendimento de como funcionam as questões e tal, para facilitar a aplicação do questionário. Após isso, então, eu fui em uma entidade de classe em Caxias do Sul, com uma abordagem direta para entregar os questionários, sempre fazendo uma pergunta de enquadramento, para ver se aquela pessoa estava dentro do foco da pesquisa ou não. Isso aconteceu de julho a setembro de 2019, no ano passado, com clientes, então, que tinham a intenção de comprar carros desse segmento. Após isso, então, foi feito um procedimento de análise de dados, para ver se não tinha nenhum dado discrepante ou com algumas respostas extremas, né, conforme a teoria, conforme a literatura. Os testes iniciais foram feitos no SPSS e os dados, testes de hipótese de modelo, foi através do EMOS. E depois também ainda teve as especificações de ajustes do modelo, também foram aplicadas através das técnicas sugeridas pela literatura. Então, agora, alguns resultados preliminares. Foi coletado, então, 252 questionários, sendo que 237 foram validados. Através do MISE, nenhum caso foi eliminado, nenhum questionário foi eliminado por obedecerem à literatura sugerida. E sim, os 15 que foram eliminados através dos outliers. Através da combinação univariada, então, com scores superiores a 3 ou menos 3, foram eliminados 9 casos, né? Foram eliminados os casos que ficaram com 3 ou mais incidências no mesmo questionário. E através da técnica da combinação multivariada, do distanciamento de Mahalanobis, foram excluídos também outros 6 casos que obtiveram um distanciamento maior do que os números centrais. E a partir disso, então, com 237 casos, foram submetidos aos testes de suposições, né, dentro das multivariadas, a normalidade com 4 critérios, Kurtosis e simetria, Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilks. Na homocidasticidade, através do teste de Levine, na linearidade, através do coeficiente de Pearson, e na multicolinearidade, através do valor de tolerância e o VIF. Então, aqui alguns resultados dessa população que respondeu ao questionário. A maioria, 70%, foi do público masculino e quase 30% foi o público feminino. A idade, se nós juntarmos aqui dos 26 aos 41 anos, correspondeu a 58% do público, então é um público basicamente jovem que respondeu esse questionário, com uma renda de R$ 4.900 a R$ 9.000 também, correspondendo a um índice bem mais alto que os demais, com 70%, que correspondeu aí a 168 respondentes. Então, a partir de agora, eu vou mostrar a análise de resultados, que basicamente validam os construtos utilizados,
testam as hipóteses e também podem dar um pouco mais de entendimento de como funciona a correlação de um construto com o outro. Bom, a partir da validade convergente, né, a tabela 14, então a gente tem, com a ciência da professora orientadora, então eu submeti os dados à análise, e aqui fica evidente um índice, que é a consciência da marca, ela ficou na zona de fronteira do que foi sugerido pela literatura. O índice de consciência da marca para confiabilidade composta ficou em 0,88. Na zona de fronteira, enquanto a literatura pede 0,90. E os demais índices, a credibilidade da marca, a inovação percebida, a qualidade percebida e a intenção de compra ficaram acima do 0,90. Isso verifica que as interrelações das cargas dos indicadores em seus construtos são altas. A partir da variância extraída, também aponto aqui que a consciência da marca ficou na zona de fronteira, com índice de 0,65, onde a literatura sugere índices de 0,70 ou superiores. Né? Os demais índices, a credibilidade, inovação, qualidade e intenção, ficaram bem acima do solicitado. Isso demonstra o quanto a variância total de cada indicador, né, está sendo utilizada para avaliar o construto e mensura a capacidade de explicação dos indicadores. Então, esse 0,65 está dentro do limite da zona de fronteira. A partir disso, então, na validade discriminante, é interessante analisarmos que, na tabela 15, que o índice da consciência da marca, ele foi inferior ao índice de credibilidade. A consciência atingiu o índice de 0,65 e a credibilidade de 0,71. Isso indica que existe uma alta correlação entre um construto e o outro. Em relação aos demais, a credibilidade com 0,83, a inovação percebida com 0,85, a qualidade com 0,93, mostra que, devido aos altos índices desses construtos, a variância extraída é maior do que a variância compartilhada em relação aos outros construtos. Isso mostra que esses construtos são ímpares, né? Eles conseguem reter fenômenos que os demais não conseguem. Somente a consciência teve um índice inferior à credibilidade. Em um determinado momento, então, o questionário ficou meio similar, uma pergunta com a outra. A partir disso, então, foi submetido à medida de ajuste dos construtos, né? Aqui também eu destaco que 2 deles ficaram com índices na zona de fronteira. Os índices solicitados para a GFI e a AGF são 0,90, e a GFI ficou com 0,85 e a AGFI ficou com 0,80. Isso também demonstra que os índices foram aceitos porque ficaram na zona de fronteira. E os demais índices, NFI, IFI, TLI e CFI, ficaram com índices superiores a 0,90. Importante também ressaltar que o RMSA ficou com índice na zona de fronteira, né? A literatura sugere de 0,05 a 0,08, e o índice obtido ficou de 0,84. Então, a partir desses índices, foram testados as hipóteses, e das 7 hipóteses, 6 delas foram suportadas, sendo que a H7, a hipótese número 7, não foi suportada, mas, como foi levantado na pesquisa, no referencial teórico, alguns autores utilizados afirmavam que existia a possibilidade de impactar, de ser positiva essa relação, e outros informavam que não existia a possibilidade de a inovação percebida impactar a intenção de compra. Então, os índices H1, consciência impactando a qualidade percebida, foi suportado. H2, credibilidade impactando a qualidade, foi suportado. H3, a consciência impactando a credibilidade, também foi suportada. H4, a inovação percebida impactando a qualidade, foi suportada. H5, a consciência impactando a inovação, foi suportada. H6, a consciência impactando a intenção de compra, também foi suportada através dos índices. Chegando assim, então, ao coeficiente de determinação, para validar realmente a relação de um construto com outro, foi utilizado
no modelo teórico, o coeficiente de determinação R², que é esse coeficiente, ele demonstra, né, o quanto uma variância de uma variável dependente pode ser explicada pelas suas variáveis independentes, ou seja, 60% da intenção de compra foi explicado pelas suas variáveis consciência da marca, credibilidade da marca, inovação percebida e qualidade percebida. 80% do índice da qualidade percebida foi explicado pela consciência da marca, pela credibilidade e pela inovação. Quase 50% do índice de determinação da inovação percebida foi explicado pela consciência, pela credibilidade, e 94% da credibilidade foi explicado pelo coeficiente, né, de consciência. Então, índices bem altos, o que demonstra, então, que os indicadores, né, possuem um poder explicativo através dos seus antecedentes, o que confirma a correlação de um construto com o outro. A parte final, as considerações finais, eu começo falando das implicações teóricas. A partir disso, então, a primeira contribuição dessa pesquisa, desse trabalho, foi a confirmação da hipótese 1, né, da consciência impactando positivamente a qualidade, e vai ao encontro com estudos anteriores, por exemplo, com o SU e o U, que também afirmaram essa mesma validação, tiveram essa mesma relação como positivo. A segunda contribuição dessa pesquisa é a confirmação da relação positiva entre credibilidade da marca e qualidade percebida. Também foi encontrado nos estudos do NEG e do BAEC, também sendo confirmada a relação positiva. A terceira implicação teórica também é a confirmação positiva da H3, a consciência da marca impactando positivamente a credibilidade da marca. É o mesmo encontrado na pesquisa do Youssef em 2012, que demonstra também essa mesma relação. A quarta, quinta e sexta implicação também são implicações positivas, né? A quarta contribuição é a confirmação positiva da inovação percebida impactando a qualidade percebida, assim como foi encontrado em outras pesquisas, o que valida também essa hipótese, né? Por exemplo, o Yusheng, em 2014, e o Hu também demonstraram isso. A quinta contribuição é a confirmação positiva da consciência da marca impactando a inovação percebida, também vai ao encontro do estudo de Wang e Yang, de 2017. A sexta proposição, então, também é a confirmação positiva da consciência da marca com impacto positivo na intenção de compra, assim como foram encontrados nas pesquisas de Hu, Yang e Yang. E somente a sétima implicação teórica foi a não validação, né, da relação entre inovação percebida e intenção de compra, né? O índice de significância não foi atingido conforme a literatura, ele ficou com um índice de 0,773. E conforme consta na pesquisa, no referencial teórico, muitos autores, incluindo o Scheff, em 81, ele fala que a inovação ela sofre uma certa resistência por parte do público, que pode levar a uma negação dessa afirmação e não impactar a intenção de compra. Dentro disso, então, das considerações finais, respondendo aos objetivos propostos lá no começo da pesquisa e desta apresentação, as implicações dentro de consciência da marca H1, H3, H5 e H6, por se tratarem da consciência da marca, né, e do entendimento que foi obtido nessa pesquisa, é um construto que depende de uma ação ou de uma continuidade das empresas para que os consumidores possam ter essa marca, esse produto na cabeça. Então, algumas implicações gerenciais foram trazidas para que pudéssemos atender a essas quatro relações. A primeira delas, então, é alocar diferentes atividades da marca, priorizando os elementos que mais influenciam os benefícios, ou seja, é destacar, fazer alguma ação ao longo de um tempo para que possa, de uma certa forma, as pessoas memorizar esse produto ou essa marca.
E como a consciência da marca ela trabalha com recall, né, então usar ferramentas promocionais para aumentar o nível de conscientização dos consumidores, como newsletters, ações de rua, ações e atitudes que chamem a atenção, que as pessoas consigam lembrar dessa ação ao longo de um tempo. As newsletters funcionam como uma ferramenta periódica, pode ser enviada em algum determinado período, e as promoções de rua são promoções que não estão, os consumidores não estão habituados, né? Então, alguma ação da rua próximo aos pontos de vendas dessas concessionárias também pode ajudar no impacto e na lembrança dessa marca. Referente à credibilidade da marca, né, conforme foi o entendimento do que é o conceito credibilidade da marca, se a empresa passar a credibilidade da marca, de uma certa forma, a pessoa, o consumidor que está recebendo essa informação vai entender aquilo como uma confiança. Então, criar estratégias de comunicação e de experimentação, né, colocando o produto à prova. Por exemplo, test drives estendidos por dias para uso no dia a dia, para que o cliente possa realmente entender como funciona o carro e se ele atende às expectativas do uso diário. Convidar os clientes para uma visitação na fábrica, para que eles tenham uma imersão da cultura do que é a empresa, desenvolver e implementar métodos que enfatizem os benefícios, né, da tecnologia embarcada, da credibilidade que a empresa está tentando passar, e criar serviços de gestão de pós-vendas das fabricantes, não somente para resolver problemas relacionados ao carro, mas sim do cotidiano, de ajuda em determinadas situações. Relacionando, então, com a inovação percebida, a gente notou que alguns resultados da pesquisa mostram uma certa diferenciação de um público para o outro. Então, explorar esses públicos diferentes, esses grupos diferentes, com uma personalização de uma comunicação mais voltada, ou seja, trabalhar um nicho de comunicação para cada público específico. E transmitir de uma forma diferente a inovação, né, para que a pessoa se sinta com algo novo e que aquilo não seja um malefício, seja um benefício para quem está comprando um determinado produto, no caso aqui um SUV. A partir de agora, então, eu falo das limitações dessa pesquisa, como considerações finais, fazendo parte das considerações finais. Eu havia discutido uma estratégia de coletar esses questionários, né, com clientes no entorno das concessionárias, daquelas 5 marcas que foram colocadas no referencial, lá na justificativa. Porém, nos dias e horários que eu tinha a possibilidade de participar, de entrar, e fui permitido por as concessionárias, tinha um fluxo baixíssimo de clientes. Então, eu tive que realocar, trocar uma estratégia, né? Então, ali como está no terceiro item, né, o local que eu escolhi novamente, foi uma entidade de classe regional, aqui de Caxias do Sul, a SIC, né, onde ela promove fóruns executivos, que são as reuniões almoço. Então, eu tive a oportunidade de participar, né, tive a permissão dessa entidade, então eu tinha algumas facilidades e ao mesmo tempo não. Por exemplo, alguma limitação dela. O primeiro é o público que frequenta, eles frequentam por networking, então às vezes eles não estão muito envolvidos ou não querem muito responder pesquisa. O segundo viés é que o público massivamente masculino. E o terceiro é que eu tinha uma permissão de 1 hora antes do evento para coletar essas pesquisas. Então, eu não poderia nem 2, nem 1 hora depois, nem durante o evento. Então, às vezes as pessoas chegavam com pressa ou até mesmo se recusavam a responder. Um fator também determinante da limitação dessa pesquisa observado é que é um público basicamente jovem, de 26 aos 41 anos. Talvez com outras idades, né, a preferência de carro seja outra. Ainda dentro das limitações de pesquisa, a região, né, o público-alvo é um fator que determina bastante. Por exemplo, somente na região, somente na cidade de Caxias do Sul foi feita essa pesquisa em determinados dias, ou seja, foram feitos em, se não me engano, 5 segundas-feiras na SIC, então isso impede a generalização dos resultados. O fato da cidade ter um IDH alto em relação a outras cidades, até mesmo aqui da Serra Gaúcha, também demonstra, né,
um certo resultado, talvez se fosse feito em outras cidades, o índice seria diferente. E uma única região não permite que sejam feitas análises, né? Então, isso também seria uma limitação dessa pesquisa. Para pesquisas futuras, então, o que eu sugiro é que esse modelo teórico proposto com essas relações, com esses 5 construtos, seja testado e aplicado em amostras segmentadas, talvez relacionando marcas premium com marcas de entrada, medir a consciência da marca sobre a intenção de recompra, né, levando em consideração o status de sociocultural das pessoas, para ver se realmente essa consciência se confirma numa intenção de recompra, já que a intenção de compra mostrou determinados índices, talvez a intenção de recompra seja diferente. Além disso, então, como a inovação percebida é um construto relativamente novo, testar essa relação com outros construtos, como reputação da marca, amor pela marca, prestígio da marca, escolha da marca e até mesmo com a intenção de recompra. A partir disso também, para pesquisas futuras, eu sugiro que o modelo teórico seja testado com outros modelos de carros, com outros segmentos, para tentar entender o impacto e a consciência da marca. E, além disso, fazer a aplicação de uma forma longitudinal do modelo testado, né, para indicar a causalidade entre os outros construtos. E, além disso, aplicar e aprofundar testes de efeito de moderação, de mediação, com experiências anteriores, com pretensão de troca, com valores estimados, para determinar também se esse modelo se sustenta. Bom, a partir disso, então, essas foram as principais referências utilizadas na apresentação, os principais nomes citados, e também os principais nomes relacionados na pesquisa. Eu estou entregando no tempo, eu consegui 39 minutos, eu agradeço a participação de todos os colegas, dos meus familiares que estão assistindo aqui na sala, dos professores, dos avaliadores, e principalmente a minha professora orientando aqui. Nos últimos 2 anos, tivemos um trabalho bem intenso para que pudéssemos apresentar aqui hoje um trabalho robusto. Obrigado pela atenção de todos. Então, parabéns, Luan, pela sua apresentação. Estão me ouvindo? Sim? Sim, estou. Parabéns, Luan, pela sua apresentação. E como é de praxe, agora a gente abre, então, para a arguição dos professores avaliadores. Vamos começar, não sei se começa a prof. Ana ou prof. Fabiano, vamos começar com os profs presentes aqui no chat, na videoconferência, e acho que no final, então, eu deixo as observações do professor Gabriel Milan, que é o avaliador externo, ele é professor da Unicinos, e ele me enviou um parecer de 5 páginas, o professor Gabriel bastante detalhista, enfim, depois eu vou comentar de uma forma resumida e depois te envio o arquivo, então. Não sei se começa a prof. Ana ou o prof. Fabiano. Ô, Luciane, de praxe, eu sugeriria começar com o professor Gabriel, já que ele é membro externo, mesmo seja o primeiro a aparecer. Tá, tudo bem, pode ser, não tem problema, pode ser, depois eu continuo. Tá. Ok. Então, ontem à noite ainda o professor Gabriel me ligou para reiterar os parabéns ao Luan. O Luan teve a oportunidade, o prazer de ser aluno do professor Gabriel lá na disciplina de estratégias organizacionais, e por isso o convite, ele fez parte desde da entrada do Luan no mestrado, como coordenador naquele momento, e o Luan, então, recentemente tinha sido aluno dele, então, por isso, do convite e da escolha dele da participação. Então, ele agradece muito pela lembrança, Luan, por ter te acompanhado ao longo do teu mestrado como professor, coordenador há algum tempo do curso, e agora como membro avaliador externo. Ele te parabeniza, que ele diz que, de uma forma geral, o documento está muito bem estruturado e apresenta profundidade e consistência, porém tem alguns pontos que é fundamental que você revise lá para a sua versão final, sempre lembrando que uma dissertação de mestrado, ela fica
disponível para toda a comunidade acadêmica nacional e internacionalmente se interessar para consulta, e por isso precisa refinar o documento final o máximo possível. A primeira observação dele é enquanto ao teu resumo, que ele considera um resumo um pouco extenso. Por exemplo, ele cita que a primeira frase do resumo tem mais de 3 linhas, e isso poderia, como já diz a própria palavra, resumo, né? A gente tem que colocar as ideias mais consistentes de uma forma mais restrita como um todo. Então, ele faz aqui algumas sugestões de palavras para serem substituídas ao longo do resumo, que depois eu te repasso. E ele faz uma observação também, o Luan, ele mesmo quis fazer, né, Luan, o abstract, né, a revisão de inglês, o Luan não passou para ninguém, porém, ele pede que você proceda uma boa revisão e daqui a pouco, se necessário, achar um tradutor ou um tradutor do abstract, porque ele precisa de alguma revisão no próprio inglês. Depois, dando sequência, ele afirma que ele gosta muito da forma que você estruturou a justificativa e a relevância da pesquisa. Uma vez que tu trouxeste, eu me lembro, quando a gente fez lá, há quase 2 anos atrás, né, toda a sua preocupação de trazer informações do mercado de automóveis, das SUVs, enfim, então isso realmente é um fator muito positivo da sua dissertação. Porém, a delimitação do problema de pesquisa precisaria e pode ser melhor defendida, uma vez que intenção de compra e intenção de recompra são construtos diferentes, eles se complementam entre si, mas em alguns momentos tu tem citações de intenção de recompra. Então, e ao longo da leitura, depois fica mais claro que você vai trabalhar com intenção de compra. A primeira compra, não é a recompra daquela marca ou do automóvel SUV. Também, ele diz que na questão central ela está muito coerente, porém você usa a palavra, a expressão determinadas marcas, e isso vai levando um certo questionamento ou até um certo vontade de descobrir quais são essas marcas, né? E ele sugere que lá na delimitação de pesquisa já fique claro quais são as marcas e o porquê da escolha delas. Tu tem isso bem definido, né? Fez isso baseado no setor automotivo, principalmente nas últimas compras realizadas no Brasil nos anos de 2018, então precisa deixar isso mais claro desde lá do problema de pesquisa, porque senão fica muito subjetivo, né? Determinadas marcas, mas logo você já quer saber disso. Em relação aos objetivos de pesquisa, ele faz uma sugestão aqui no objetivo geral do trabalho, que tu poderia, de repente, descrevê-lo como propor e testar um modelo teórico que explique a intenção de compra no contexto de automóveis SUV, considerando os teus construtos antecedentes e que tu podes utilizar tanto o termo antecedente como determinantes ou formadores. A gente tem visto nos últimos estudos, trabalho com estudos de antecedentes, agora há muito utilizado o termo construtos formadores. Ele te parabeniza, que ele diz que o referencial teórico, de uma forma geral, está bem estruturado, com referências bem atualizadas, mas que tem uma fragilidade na sustentação das hipóteses H4 e H5. A gente já tinha meio que comentado isso, né, Luan, que precisaria uma melhor defesa dessas hipóteses. Outra relação que ele sugere, né, que é testar a credibilidade da marca, influenciando de forma positiva e direta na intenção de compra. Tu queres argumentar sobre essa hipótese? Isso, até
Vocês estão me ouvindo? Sim. Até foi levantado na pré-banca também, né? Essa questão da credibilidade influenciando a intenção de compra. Porém... Foi o Fabiano que sugeriu, me lembro, né? Se eu não me engano, Isso. o Fabiano tinha sugerido isso na banca de qualificação, né? O que acontece? Foi levantado o referencial teórico referente a isso, porém não teve tanta fundamentação, alguns autores não sustentam esse construto, e no momento do teste também não apresentou um índice, dos testes do modelo, né, das hipóteses, também não apresentou um índice que fosse forte para a gente apresentar nessa dissertação. Ok. Então, ele sugere, né, como tu disseste ali, ela não apresentou um índice de não suportado, isso não inviabilizaria de estar no teste de hipóteses, só que ela acaba piorando demais o modelo como um todo, né? Além de não sustentar essa hipótese, ela prejudica muito demais o modelo. Sendo em que relação já suportada, né? Sendo que Oi? também sendo que teve uma que também a gente colocou no trabalho que também não foi suportada, né? Em relação ao método de pesquisa, ele te parabeniza, foi feito, tu utilizaste, seguiu os pressupostos das equações estruturais, deixando o método de pesquisa e a técnica muito bem detalhada, e isso ele te parabeniza por isso. Tem algumas coisinhas que ele encontrou, algumas prováveis erros de digitação ali quando se fala dos itens de escala, e isso é fundamental que faça essa revisão mais completa depois de todo o documento, com muita atenção e menos ansiosidade. O Luan tem uma ansiosidade muito assim de fazer e terminar, e aí daqui a pouco peca em algumas falhas por causa dessa ansiosidade. Deixa eu ver aqui. Uma questão que é bom tu argumentar isso, né? Na tabela 11, seria oportuno tu trazer o resultado das medianas, uma vez que tu descreve isso no texto. Então, se tu quiseres te defender sobre isso, tu já tem uma resposta. Por que tu não trouxe na tabela 11 as medianas? Na tabela 11, as medianas... deixa eu dar uma olhadinha novamente aqui na tabela 11, para me recordar. Porque eu acho que no momento em que foi feito, a gente achou interessante colocar de forma mais geral, ou seja, o que era mais relevante, ou seja, que era aonde mais ou menos as respostas ficaram, as respostas foram escolhidas, mais ou menos isso. Eu não recordo. Mas tu precisa rever isso uma vez que tu escolheste suprimir, né, as medianas, e tu deixou isso escrito no texto. Isso. Então, tu tem que ajustar o texto e fazer essa retirada, essa observação que o professor faz. Perfeito. Outra questão que ele faz uma observação em relação ao construto consciência da marca e a credibilidade da marca terem apresentado uma validade discriminante, demonstrando que esses dois construtos têm uma correlação, e para os respondentes que preencheram o teu questionário, eles perceberam uma correlação, ou seja, uma proximidade entre as variáveis que representam esses dois construtos. E a forma de resolver isso, ou de pelo menos, né, encontrar uma explicação melhor, seria a aplicação do teste do Bagose, né, que o teste do Bagose e o Phillips, ele faz uma contraprova em relação a esse resultado da discriminante. A gente já tinha comentado isso, né, que, enfim, tu podes e deveria ter feito o teste lá como complemento dessa análise para amenizar ou ter... Opa, cadê o Luan? Fugiu? Luan? Problemas técnicos, o Luan sumiu da reunião. Deve ter acontecido alguma desconexão. Isso. Já voltou. Oi, Luan!
Tá ouvindo agora? Agora sim, voltou. Desculpa, minha conexão caiu. Meu Deus, o Luan fugiu bem na hora das colocações, né? Internet. Então, estava te comentando que o professor reforça aqui, né, para amenizar aquela correlação entre a consciência e a credibilidade da marca, poderia ter sido realizado o teste de Bagose, enfim, que dá para você fazer agora na versão final. Ele fala do IFE, de trazer do resultado do IFE, mas aqui na apresentação tu já colocaste, né? Sim, Lá nas medidas de ajuste, o IFE, ele não está na dissertação? Lembra que tu enviaste a versão 23, pode ser que... Isso. Eu cometi um erro que eu imprimi a versão errada, né? Até fiz uma errata para tentar consertar isso. Então, é a 23 e eu deveria ter impresso a versão 24. Algumas tabelas também estavam colocadas de forma erroneamente na versão impressa. Isso impediu também. Mas sim, na versão que eu tenho aqui comigo, que é a correta, que também foi enviada novamente, né, em relação a isso, também consta ali o IF. Uhum. Uma outra questão que ele pediu para você explorar mais na análise dos resultados foi a questão da hipótese 7 não ter sido suportada, e poderia tentar fazer algumas inferências mais relevantes, tentando ajustar e verificar, até aqui na apresentação você deixou claro, né? A inovação, ela já foi muito explorada, mas a inovação percebida relacionando com construtos do marketing, como intenção de compra, ainda não é tanto explorada e tem poucos estudos que evidenciam isso. Então, tu deves trazer isso lá nos comentários após a análise de resultados, que tem essas evidências, que são algumas inferências, mas que é a justificativa que a gente tem para o momento. Outro fator que ele te direciona os parabéns pelo teste de hipóteses e os coeficientes de determinação, o R2, que foram bem desenvolvidos e justificados e analisados, e salientando que o teu estudo teve um R2 de 0,60, que é considerado um R elevado, né? Tem alguns autores que até dizem que o Prof. Deonir trabalha muito nessa lógica, eu já prefiro ter realmente R's mais elevados, mas o próprio Prof. Deonir sempre justifica que R acima de 0,30 para validade para o construto dependente já é um R alto. Tu teve um R de 0,60, ele é considerado um R bastante satisfatório. E, por fim, ele aponta que o teu capítulo 5, que é o capítulo das implicações teóricas gerenciais, limitações do estudo e desenvolvimento de estudos futuros, é o capítulo mais fraco da sua dissertação, principalmente o que se trata em relação às implicações gerenciais, que até pela tua formação de jornalista, especialização em marketing, o prof, eu acho que comentaste isso para ele em algum momento, porque ele salienta isso, né? Ele percebe muito fraco, você ficou muito atrelado e resumindo algumas implicações teóricas que são muito gerais, como distribuição de folder e panfletagem, e isso não levaste tanto em consideração alguns resultados que tu teve ali na tua caracterização da pesquisa. Por exemplo, quem tem intenção de comprar um SUV, tem uma renda de média para alta, a sua pesquisa mesmo evidenciou a maioria dos resultados acima de 4.990, tendo respondentes até com salário superior a 25 mil reais, e tem que salientar isso na tua descrição de resultados e nas implicações gerenciais, e não achar que algumas ferramentas e técnicas básicas do marketing, como divulgação via panfletagem, vai te, de fato, trazer um resultado para um público que tem um poder de consumo
e provavelmente um conhecimento, e você precisa destacar muito mais essa questão. Daqui a pouco, e uma saída muito interessante é, uma vez que essa hipótese 7, inovação percebida, não justificou na intenção de compra, teria que trabalhar ações estratégicas muito mais direcionadas a destacar as inovações percebidas e a comparação entre marcas. Até porque tu não investigaste uma marca específica, tu investigou a comparação de 3, 4 marcas de SUV. Então, realmente, é muito fraca as suas implicações teóricas, elas têm que ser muito, gerenciais, principalmente, elas têm que ser muito mais efetivas, levando em consideração a tua amostra, o teu público e o tipo de produto que eles estão comprando, que é um produto que tem um certo valor de médio para alto de preço, né? Então, tu tem um público bem específico e tu tem que pensar ações para esse público, e não ações específicas muito generalizadas que a gente faz para qualquer empresa ou qualquer produto. Então, tu precisa melhorar muito, não sei se tem uma justificativa, mas alguma coisa, algum comentário? Vou levar todas elas em consideração, com certeza. Acho que vai bem aquilo que eu estou buscando aqui no mestrado, com esse trabalho, é buscar soluções, com certeza. E mesmo no modelo teórico, uma vez que tu teve ali a hipótese 4 e 5, que não foi tão bem fundamentada no referencial, tu pode resgatar ela agora nas implicações teóricas, dando uma maior ênfase e comparando com os resultados que tu encontraste. Daí ele reforça novamente que o teu ponto mais frágil da dissertação é o capítulo 5, e que tu precisa te posicionar como um gestor e um pesquisador que investigou esse fenômeno, comparando marcas, e tu, até de algumas marcas mesmo, tu precisa ser mais efetivo. E por final, uma coisa que, sabe que eu te puxei a orelha várias vezes, né? Tu precisas fazer uma boa e detalhada revisão do texto, mas com muita atenção, sem ansiosidade, sem pressa, enfim, e realmente se debruçar com bastante atenção. E aqui minhas palavras, já fazendo puxão de orelha, né, essa questão de tu ter me mandado a versão errada, enfim, tudo isso agora precisa acalmar, dar uma respirada, e a última versão ela tem que ser muito próximo do excelente, nada menos disso, até porque a gente tem pretensão de publicações em relação à sua dissertação, e tu precisa ter esse cuidado. E, no final, ele te parabeniza como aluno, em que ele considera a tua dissertação dentro das dissertações, que ele participa de muitas bancas, em todas as instituições possíveis, ele achou bastante interessante tu utilizaste a técnica de equações estruturais, que hoje, dentro do marketing, é uma das técnicas mais aplicadas e que precisa uma dedicação, e para um aluno de mestrado, muitas vezes, fica algumas inconsistências ali como um todo, mas que ela foi muito bem aplicada, e o teu estudo ele tem uma implicação teórica, mas tem gerencial, porque tu está falando de marcas, de comparação, só que tu precisa rechear isso lá na tua dissertação para que, de fato, ela tenha uma importância gerencial. Correto. Ele te parabeniza pela sua dedicação, empenho e evolução, porque ele te acompanhou desde o início do mestrado até o dia de hoje. Ele sabe que tu teve que fazer muita evolução, muitas mudanças, quebra de paradigma, mas que dentro do possível, tu não mediu o esforço para que tu conseguisse atingir essa evolução. Tu foi resiliente em alguns momentos. Aqui faço das minhas palavras, né, Lua? Quantas vezes que a gente brigou, Lua? Não, era briga do bem, não era uma briga do mal, assim, mas muitas vezes tendo que entender que para você obter um título de mestre, tu precisa mudar paradigmas, tu precisa evoluir, enfim, e tu conseguiu fazer isso. Então, ele disse que tu tens que ficar orgulhoso de você mesmo, missão cumprida, e ele te deseja muita felicidade e sucesso. Então, depois eu te envio as 5 páginas longas aqui, né? Mas, de uma forma geral, tecnicamente, é sobre isso que ele fala.
Muito obrigado, fico muito contente com a avaliação e com certeza eu vou levar todas elas em consideração. Com certeza, todas. Então, não sei se agora o prof. Fabiano ou a prof. Ana, quem gostaria? Eu continuo, professora Luciane. Pode ser, Fabiano. Obrigado mais uma vez pelas suas contribuições. Eu avisei o Luan que tu também conhece bastante a técnica, né, Fabiano? E que tu pode nos trazer vários apontamentos que vão ser relevantes para a versão final, né? Tá bem, tá ótimo. Bom, antes de mais nada, agradecer pelo convite desde o momento de qualificação que eu pude participar. E aí, nesse ponto, como avaliador, perceber o quanto que o Luan conseguiu evoluir daquele momento até agora. Então, Luan, como o professor Gabriel mesmo disse, você está de parabéns pelo trabalho, a professora Luciane também pela orientação. Envolver equações estruturais exige uma preocupação e um rigor com a pesquisa, e essa é uma das boas alternativas para o aluno desenvolver suas capacidades de pesquisa no mestrado. Bom, várias das questões que o professor Gabriel comentou, eu também concordo. Luan, eu te mandei há pouquinho um arquivo com os comentários mais detalhados, eu não vou fazer menção a todos eles, né, porque não esse é o espaço, mas depois, qualquer coisa, eu fico à disposição para tirar as dúvidas. Eu vou fazer alguns comentários mais gerais e alguns aspectos que eu gostaria de algumas reflexões tuas. Bom, primeiramente, a relevância da pesquisa que deve ser ressaltada. Desculpe, não cumprimentei a professora Ana Fachinelli, membro também da banca, né? Foi um lapso aqui. Bom, tudo bem. Pequeno lapso. Então, a relevância da pesquisa... Não pode perdoar, Fabiano. Importância da inclusão dos termos, dos construtos, credibilidade da marca e inovação percebida. Claro que tem um conjunto de construtos, mas eu enfatizaria esses que, pelo menos na linha de estudos, são os mais recentes, presentes no teu trabalho, né? Então, aí é uma questão que pode, inclusive, ser mais enfatizada em termos de justificativas para as futuras publicações, porque agora também nosso trabalho aqui como avaliador é poder indicar possibilidades de melhoria para futuras publicações, que é o que a gente mais precisa para depois acertar isso com a professora Luciane. Também chamaria atenção, e aí algo para melhorar do texto, então, a revisão do teu texto de maneira geral. É claro que algumas questões aí ficaram evidentes quando a professora Luciane comentou que tu está buscando outros caminhos e talvez não, faltou uma revisão ao final, mas é importante ter esse momento de se desenvolver, a revisão do texto vai ser necessária posterior a isso. Então, também eu indiquei no trabalho a ordem de alguns parágrafos, para tu dar uma revisada em termos de lógica. Eu entendi que alguns poderiam ter vindo antes, outros depois. Tem alguns que serviriam mais para justificativa, outros para sustentar algumas hipóteses. Então, depois dá uma olhadinha nisso, eu marquei no texto. Quanto ao teu referencial teórico, também está bem estruturado o trabalho como um todo. Você percebe o esforço em buscar literatura e a fundamentação das hipóteses. E aí mesmo com o professor Gabriel tendo comentado que algumas ainda precisa melhorar um pouco mais, a gente percebeu desde o início, quando houve a qualificação, que isso também foi aprimorado, então parabéns por isso. O que eu só te pediria, isso não é necessário para a tua dissertação, mas agora para as novas publicações, é de inserir fontes mais recentes. Então, por exemplo, em termos de paper, de periódico, eu encontrei nenhuma fonte de 2019, talvez eu tenha me perdido lá nas referências, e 4 de 2018. Então, isso para um artigo importante, buscando novas fontes que venham a qualificar o teu trabalho. Eu alertaria sobre algumas definições onde não fica muito clara a contribuição para a construção das hipóteses, agora já mais adiante. A questão dos objetivos, entendo que ok, o professor Gabriel fez um comentário muito importante quanto ao objetivo geral, mas quanto ao texto inicial, eram as questões mais de ordem de texto que eu enfatizaria. Então, mais quanto ao referencial teórico, por exemplo, em um momento tu usa a definição inovação inata, mas não ficou claro para mim de que maneira que ela contribuiu para a construção da hipótese. Então, só dá uma revisada nisso agora, claro, muito mais com os artigos, para deixar a essência daquilo que venha efetivamente a contribuir com a construção, com a delimitação das suas hipóteses. Perfeito. Também, como o professor Gabriel comentou antes sobre a intenção de recompra e de compra, em alguns momentos eu percebi que a definição era de recompra e não de compra, dá uma olhada nisso, mas eu marquei no texto. Ok.
Do modelo hipotético, já mais adiante, a questão da credibilidade que eu já tinha colocado, tu falaste que para a intenção de compra não trouxe contribuição, mas é algo depois para você conversar com a professora Luciene, porque olha só, credibilidade, ela recebe influência da consciência e ela influencia a qualidade percebida. Veja que ela ficou só com um caminho dentro do teu trabalho. Então, sendo um dos elementos que veio agregar na relação de qualidade percebida com intenção de compra, não sei, talvez aí, claro, tu falaste que não tem sustentação de hipótese e no final também o teste não identificou nada de diferente, né? Mas eu não sei, talvez credibilidade com inovação para... Eu estou pensando no desenho do modelo. Ele ficou só com uma relação apresentada aí. Então, talvez pensando nos artigos, né? Claro, agora para a dissertação, é isso, não tem mais o que... É isso que foi trabalhado, não vejo necessidade de mudar o que está aqui na dissertação, mas talvez para artigos pensar em outras possibilidades. Com Eu certeza. também não sei se vocês testaram entre qualidade percebida e intenção de compra. Chegou a ser feito esse teste ou não, Luan? Ela foi, e logo já de cara, ela, assim como a credibilidade impactava negativamente nos outros construtos, ela também apresentou uma irrelevância, então a gente sacou fora. Tá, não, tudo bem. Durante a qualificação existia um caminho indo da qualidade para a intenção de compra, porém nos testes a gente viu que era inviável e retirou tanto da contribuição quanto do referencial. Tá, beleza, não, ótimo. Ainda sobre, aí agora já seguindo para as questões metodológicas, também se percebe todo o teu cuidado, e com certeza tem a contribuição da professora Luciene aí, em detalhar o processo, em identificar os testes necessários para validar o uso da modelagem de equações estruturais. Então, isso está muito bem concebido. Uma questão que eu sugeriria agora para deixar um pouco mais evidente, como tu pesquisaste um público que já tem um poder de aquisitivo geralmente maior, que vão a essas reuniões de almoço, fica na dúvida se eles não estão avaliando talvez uma intenção de recompra. Por exemplo, dele está talvez indo para a mesma marca e responder tua pesquisa nesse sentido. Eu sei que tu pediste lá para as marcas mais relevantes, mas seria importante talvez deixar alguma menção que eles avaliarem a intenção de compra. Então, por exemplo, como tu está trocando de marca, então é mais intenção de recompra, né, em tese. Só teria talvez que ver como deixar mais claro isso, para não ficar dúvida em quem depois for ler, que isso pode ser confundido com intenção de recompra e não intenção de compra, que foi o trabalho desenvolvido na tua dissertação. Entendi. Eu também detalharia mais a coleta, como tu fizeste na tua apresentação, que eu vi que ela apareceu mais no final e nem tanto na descrição do método. Bom, já com os testes, aí só cuida com algumas definições, eu identifiquei isso lá na parte de assimetria, tu usaste o Kolmogorov e o Smirnov, e para ser normal tem que ser significância superior a 0,05. Colocar superior a 0,5 lá. Perfeito. Porque o Kolmogorov e o Smirnov, por exemplo, é um teste muito sensível a grandes amostras. Então, qualquer coisa ele já vai dar significância. Por isso que a gente utiliza a simetria e a kurtose, que são métodos, não é teste, né, mas é uma análise de normalidade, são métodos aceitos para se trabalhar nesse sentido. Então, só dar mais uma olhadinha nisso. Perfeito. Outra questão que aí foi na tua apresentação, sobre a variância extraída, que tu falaste que estava no limite de fronteira, né? Na verdade, a variância extraída é 0,5. Então, tu está com os percentuais muito acima. A consistência dos teus dados é de parabéns, é para você trabalhar muito bem, porque isso indica rigor na coleta, que é uma coisa muito importante, né, para publicações futuras. Então, você depois dá uma olhadinha nisso, porque talvez tu estivesse confundindo com variância explicada, que é na análise fatorial exploratória, que aí sim tem que ser superior a 0,65. E aí, de novo, são várias terminologias, e aí o Luan entrou na dissertação entendendo mais elementos de estatística, eu sei que é um desafio, né? Mas depois para o documento, para deixar isso bem encaminhado, né? Vou aprimorar com certeza. Na página 84, Luan, tu apresenta as correlações e diz que elas foram superiores a 0,9. Na parte da linearidade, dá uma olhada nisso, porque me parece que não.
Seriam muito elevadas todas as correlações acima de 0,9. Só depois rever o teu texto aí, que só é uma questão de acerto. Ok, perfeito. E quanto às relações hipotetizadas, agora eu não lembro se o professor Gabriel comentou isso, tem uma relação hipotetizada que está com um sinal negativo, que é a HU. É a consciência com a credibilidade, se não me engano. E a consciência com a qualidade percebida. Será que era HU mesmo? Agora deixa eu dar uma olhadinha aqui. Consciência na qualidade, ela é inversa, né? Ela apresentou um valor negativo. Isso. Então, nesse caso, a hipótese não é suportada, tá? Porque aí tu só levasse em consideração os P's. Se fosse pelo P, estaria tudo bem. Mas como a tua previsão nas hipóteses era uma relação positiva, como ela deu negativa aí, ela também não é suportada. Então, avalia esse ponto aí, tá? Perfeito. Que vai te exigir aí um pouco mais de discussão no momento que tu fores comentar das hipóteses rejeitadas, certo? Ok. Isso sim está presente na dissertação. Esse é o aspecto das hipóteses rejeitadas. Perfeito. Para o final, mas de novo, é evidente que sempre é mais uma questão de acertar na interpretação, porque a tua pesquisa, em termos da execução dela, não tenho nada a alertar, porque me parece que ela foi muito bem conduzida. E, pensando nisso, eu reforçaria as implicações gerenciais, acho que o professor Gabriel também comentou isso, e tentaria relacionar mais com a questão das SUVs como um produto importante para a indústria automobilística. E, nas limitações, tu coloca o seguinte: pessoas que responderam ou não responderam à pesquisa. Então, que era uma das dificuldades, as pessoas eram recepcionadas pela entidade, ou não dispunham de muito tempo, né? Muitas se recusaram a responder. Mas talvez é importante tu destacar que as que responderam bem. Porque da forma como está o texto, dá a entender que também quem respondeu meio rápido e respondeu qualquer coisa, o que pode gerar aí não é uma limitação, né? Aí é uma restrição do teu trabalho como um todo. Perfeito. Bom, tu também colocas a questão da preocupação com a generalização, tudo bem, isso é uma limitação que pode ser apresentada, mas lembra que o teu trabalho, o foco dele era testar as hipóteses, era um aspecto muito mais teórico do que propriamente generalizar esses resultados a outras populações. Bom, Luan, essas seriam as minhas contribuições. Eu te mandei o arquivo com mais detalhes, mas, de novo, te dar os parabéns pelo desempenho do trabalho, até pela tua evolução como aluno dentro do programa. Valeu, professor. Muito obrigado. As suas considerações já tinham sido recebidas de forma de grande impacto lá na pré-banca. Eu peguei, a todo momento eu voltava nos seus apontamentos e tentava corrigir para melhorar nessa versão 25 que chamamos. Muito obrigado. Então, tá certo. Agradeço muito pelas suas contribuições, Fabiano. A gente sempre teve esse entendimento que tu consegues dominar bastante a técnica e ia conseguir nos auxiliar bastante. Realmente, ali, só para reiterar, na confiabilidade composta ali, eu não sei se foi na apresentação, enfim, tu te passaste mesmo. Foi na apresentação, porque no texto está certo. Foi na apresentação, né? Porque eu até quando ele falou na apresentação, eu levei um susto, mas será que quando eu revisei a dissertação eu me passei? Na verdade, tu tem índices ótimos para confiabilidade composta, é 0,70, e para variância extraída 0,50, tu teve tudo 0,90, 0,80, então foi alguma coisa que tu te perdeu ali no montar. Que bom que o Fabiano confirmou, porque eu fiquei apavorada. Meu Deus, será que na hora de revisar passou? Mas daqui a pouco são tantos dados, né? Eu não sei, então isso só para reiterar. Profiana, então, as suas contribuições, por favor. A Profiana tem uma visão da comunicação, essa questão de marcas, como se comunicar com o cliente, e tenho certeza que a Prof tem bons apontamentos para nós também, né, Prof? Obrigada, Lu. Obrigada pelo convite. Saudar o professor Fabiano, não vou esquecer dele agora, só para deixar ele se sentindo mal, já que ele esqueceu de mim. Eu vou fazer uma saudação especial para ele. Só para descontrair um pouquinho, Luan, quero te dar os parabéns, tá? Por estar entre os primeiros a defender. Isso é muito importante para o programa e merece, assim, ser saudado o teu esforço e da Profilu,
para te fazer chegar nesse momento, assim, com tanta eficiência, com um trabalho robusto, e isso é muito importante para o programa e precisa ser destacado. Então, parabéns por isso, tá? E é uma alegria mais participar do seu trabalho, também tendo participado da qualificação, de ver como chegaste aqui, como, né, toda essa caminhada eficiente. Parabéns, estou bem feliz contigo e espero que continues assim e, quem sabe, logo ali voltes para o doutorado, enfim, tem muito potencial aqui, tá? Valeu, muito obrigado, prof. Agora fico muito feliz. Eu li o teu trabalho, assim, talvez vou frustrar um pouco a expectativa da Profilu, né? Não tanto quanto o olhar da comunicação. Tem alguns comentários sobre isso lá no final, se bem que também aqui eu quero destacar alguém que tem formação na comunicação, como é teu caso, Luan. Eu quero louvar o teu esforço para sair do universo mais simbólico, subjetivo da comunicação e entrar numa realidade mais, e aqui não é no sentido pejorativo, tá? Mas num paradigma mais positivista, assim, desse tipo de estudo que realizaste aqui e que é bastante relevante para a área também, tá? Eu acho que o equilíbrio entre essas duas características é fundamental para o avanço nas redes sociais, né? Onde tem a interface aí entre a comunicação e a administração, e o teu trabalho mostra que isso é possível. Então, parabéns por isso. Parabéns pelo esforço pessoal para fazer essa transição, que eu sei que não é fácil. Tá? Então, parabéns. Mas a leitura que eu fiz do teu trabalho, e até sabendo das características da tua orientadora e dos professores que fariam parte da banca, eu fiquei mais à vontade, assim, para não me preocupar com o olhar mais das questões técnicas e me preocupei mais com questões mais epistemológicas do teu trabalho, tá? Vou traduzir isso assim de uma forma mais simples, no sentido de qual a contribuição do teu trabalho para o campo, tá? Então, por isso que eu falo, né, desse ponto de vista mais epistemológico. Então, os meus comentários assim mais orientados vão ser nesse sentido. Para organizar um pouco a minha intervenção e otimizar o tempo, já que a gente está nesse modo síncrono, eu vou pontuar alguns pontos do trabalho em relação às sessões e depois, no final, eu quero fazer essas questões mais do ponto de vista epistemológico do teu trabalho, tá? Perfeito. Então, assim, vou evitar repetir comentários que os colegas já fizeram, e só comentar alguns pontos que me chamaram a atenção mais da estrutura. Acho que sempre um trabalho vai merecer revisão de texto, tá? É difícil, assim, que a gente não faça essa recomendação para os trabalhos nessa fase final. Então, como a professora falou, agora com calma, né? Teve esse vai e vem de versões aí também. Agora, com calma, tu vai conseguir olhar com tranquilidade, vai conseguir fazer os ajustes e as correções que precisam fazer no texto, tá? É bem importante, porque, às vezes, o uso equivocado de um termo, ele muda totalmente o sentido e a compreensão de quem está lendo, tá? E aí eu já vou mencionar meu primeiro comentário sobre o teu resumo, e é importante, já no resumo, que tu deixes claro, assim, que tu vais olhar antecedentes, tá? Porque tu fala do primeiro antecedente, depois tu já fala de construto, e isso não ficou muito claro. Então, aqui tu já pode, pelo entendimento, e isso está lá na questão problema, tu está olhando antecedentes, né? Uhum. Então, deixa isso claro aí no resumo. E no resumo apareceu uma expressão aqui que eu fiquei intrigada e depois tu não retomaste isso no trabalho, e isso vai ser importante para um comentário que eu vou fazer depois. Lá no final do resumo, tá? Quando tu vai falando das contribuições, tá?
E aí, quando tu fala que a relação da inovação percebida não impactou positivamente na intenção de compra em um contexto relacional, eu fiquei intrigada com isso. O que seria esse contexto relacional, né? E aí fui procurar essa expressão ao longo do trabalho e sumiu. Nunca mais ela apareceu. E eu fiquei intrigada, porque já de cara isso me levou a pensar, ué, será que tem influência do contexto, então, nisso? Tá? Então, é por isso que claro, aqui tu pode simplesmente deletar essa expressão e fica resolvido. Mas é para ilustrar, assim, por que às vezes uma expressão usada ou uma palavra usada gera toda uma interpretação que depois não vai se confirmar. Então, na revisão é importante que consideres isso também. Tá? Perfeito. Um outro ponto mais estrutural do teu trabalho que me chamou a atenção diz respeito aos objetivos e a questão problema, tá? Na página 28, tu já vem falando dos antecedentes, e aí tu sempre aproxima duas palavras, antecedentes e determinantes, tá? E tu coloca aqui, no meu entendimento, na minha leitura, como sinônimos. Porque tu diz assim, determinantes ou antecedentes. Aí depois, minha pergunta para ti, são sinônimos? No marketing, determinantes e antecedentes são sinônimos? Dentro desse contexto da minha pesquisa, eu impliquei como sim. Tá, mas a literatura diz o quê? São sinônimos? A literatura do marketing assume determinantes e antecedentes como sinônimos? Acredito que não. Ou como tendo o mesmo significado? Eu acho que, de certo, como foi colocado, eu acredito que sim, mas se fosse pegarmos lá no estudo da palavra, eles são diferentes, mas para esse estilo aqui, determinantes, antecedentes, correlações, eu acho que querem trabalhar com o mesmo sentido. Tá, então vou deixar uma reflexão para ti e para a Prof. Lu depois, tá? Sob o ponto de vista epistemológico, isso muda bastante, tá? Minha sugestão é que tu, mesmo que comentando que na literatura alguns autores abordam como sinônimos, etc., etc., para este trabalho, tu vai assumir como ou como um ou como outro. Ok. Tá? Epistemologicamente é importante porque tu já vai tá dando uma indicação de com qual tipo de conhecimento tu está lidando. Perfeito. Então, isso foi algo que me chamou bastante atenção aí nessa sessão, e até porque depois, a tua questão problema, né, a questão central aí é qual a relação da consciência da marca, credibilidade da marca, inovação percebida, qualidade percebida como antecedentes. Então, tu, de certa forma, no enunciado do problema, tu já está assumindo isso. Mas na problematização, no texto que vem, antes disso, é importante já ir esclarecendo o leitor desse teu posicionamento. Tá? Ok, perfeito. E aí o outro ponto é que quando a gente chega no objetivo, tu já não menciona mais o antecedente. Tá? Aí, no objetivo do estudo, tu diz, com base na definição do problema de pesquisa, e aí tu enuncia o objetivo. E o objetivo é verificar o impacto da consciência de marca, da credibilidade da marca, da inovação, da qualidade, e aí na intenção de compra. Aqui não seria como antecedentes. Então, vê com a Prof. Lu aí, se talvez isso não tenha que ficar claro também. Na minha opinião, sim, deveria ficar claro também no objetivo, mas isso é a autonomia de vocês de tomar essa decisão. Tá? Perfeito. Que mais, assim, de forma geral? Revisão da literatura, ok. Tá? O método também, ok. E aí, agora, o que eu quero falar, então, assim, não vou mais comentar sobre estrutura do trabalho, isso é o que mais me chama a atenção, mas agora sim as questões mais epistemológicas, e é a reflexão que eu quero fazer com vocês, e
uma sugestão, mais do que uma sugestão, um pedido, tá, Prof. Lu? Eu acho importante para o programa também isso. Na justificativa, é muito importante vincular o teu trabalho às linhas de pesquisa do programa, tá? Isso já é uma orientação que a gente tem buscado, mas no teu trabalho é ainda mais importante, já que tu trabalhas a inovação percebida como uma das hipóteses, e uma das nossas linhas é a inovação. Então, é fundamental que tu faças esse vínculo lá na justificativa, e tu tens material aqui para fazer isso. Ok. E aí, olha só, olha a relevância do teu trabalho, outra vez, do ponto de vista epistemológico, tá? Tu tá num programa que tem a inovação como uma das linhas, mesmo que o teu trabalho não seja da linha de inovação, isso não tem problema nenhum, é só uma questão do nosso tipo de organização, tá? Correto. E aí, a tua H7, ela não é suportada. Entende? O que isso nos ensina? O que isso nos diz? Como o teu trabalho pode ajudar nessa reflexão? Tá? Então, tu vai ter que discutir melhor isso. E aí, um aspecto que eu senti falta no teu trabalho é não sei se uma sessão, mas um espaço de discussão. E os professores comentaram, tanto no parecer do professor Gabriel, como do professor Fabiano, né? Não está clara ainda assim, a força dessa hipótese, enfim, tem várias questões aí envolvendo a questão da inovação percebida, enfim. Isso poderia ser retomado, todas essas colocações, num espaço de discussão que tu podes abrir antes das considerações finais. Sim. Ou um outro caminho seria aquilo que tu apresenta como considerações finais, que é de dizer quais as hipóteses foram suportadas ou não, tá? De trazer isso para um espaço de discussão, aprofundar essa discussão com a literatura, tá? E lá no final, nas considerações finais, o Luan vai se lançar. Lá o Luan vai falar, quer dizer, já explicou tudo sobre hipóteses, já discutiu, já falou sobre a literatura, e nas considerações tu abre um espaço de fala para ti, Luan, como autor dessa pesquisa, tá? Perfeito. E aí eu vinculo esse comentário a um outro aspecto do teu trabalho que tem a ver com as implicações teóricas e as implicações gerenciais. O professor Fabiano já falou, o professor Gabriel também se manifestou sobre isso, e eu também quero comentar algo aqui, que nas implicações teóricas e gerenciais, tu tens que te ater aos achados do teu trabalho, tá? Então, tem muitas sugestões, assim, do que poderia ser feito, tem muitas indicações aqui, né, que tu construíste tuas implicações assim, mas isso não está vinculado aos teus achados. A questão é que evidências o teu trabalho aponta que te levam a fazer essas sugestões. Entendeu? Está faltando isso. Então, isso é uma questão de... É uma fala tua. É tu que vai dizer assim, olha, no meu trabalho, eu identifiquei isso, identifiquei aquilo, e baseado nisso é que é possível abordar implicações nessa linha, daí com essas... quase como sugestões que tu dá para o leitor aqui do que poderia ser feito, tá? Então, a minha sugestão é essa. Sabe por quê também, Luan? Pensa assim, ó. Se chegar para uma pessoa, para os teus respondentes, as pessoas que responderam isso, e tu chegar para eles dizendo, olha, sabia que a inovação percebida, ela não é assim tão importante para a intenção de compra, ou
talvez a pessoa poderia te surpreender respondendo, eu já tinha percebido isso. Sabe? Então, tu faz toda uma caminhada de pesquisa, válida, assim, comprovada, para dar uma notícia já esperada. Perfeito. O que eu quero te dizer, por isso que eu falo do ponto de vista epistemológico, é o que é que o Luan tem para dizer que vai surpreender o campo, que vai surpreender tanto teoricamente como gerencialmente. E isso que o Luan tem a dizer está embasado em evidências que ele gerou com o trabalho dele. Entendeu? Então, assim, tu vai revelar, vai colocar mais luz no impacto do teu trabalho, tanto para a teoria como para a gestão. É conectar com as evidências. E assim, como tu vai... as relações que já tinham sido hipotetizadas a partir da literatura e depois foram suportadas a partir dessa aplicação da técnica, das equações, etc, etc. Como isso tudo tu já vai ter discutido, tá? Tu podes, aí nas considerações finais, retomar isso de um ponto de vista mais epistemológico, e aí sim, talvez, fechar a questão desse aspecto da inovação que tem a ver com o programa. Então, para a aderência do teu trabalho com as linhas de pesquisa do programa, tu vais ter aí 2 espaços bem importantes. Um é na justificativa e outro aqui nas considerações finais, quando tu, como pesquisador, reivindica a tua liberdade agora, né, de ter uma voz a partir das evidências geradas pelo estudo e manifestar o que então quais são então as implicações teóricas e gerenciais. Tá? Eu não sei se esse caminho fica claro para ti, mas assim, além de estar gravado aqui isso que eu estou falando, eu fico à disposição depois para esclarecer. Mas eu acho extremamente relevante pelos teus construtos, tá? Acho que é uma articulação super interessante desses construtos e que está estruturada nas tuas hipóteses, e isso confere uma relevância ainda maior para o teu trabalho, para o nosso programa. Tá? Por isso que eu faço esses comentários, assim, tá? Então, era isso que eu queria manifestar, e assim, lembrar, né, que agora tu vai ter um tempo para fazer essas revisões todas. Lembrar que tu já está numa fase, assim, que a gente está pedindo que junto com a versão revisada, tu já entregues o teu artigo, né? Então, mãos à obra, tem bastante trabalho. Mas eu não tenho a menor dúvida das tuas condições, da tua capacidade, com o apoio da Prof. Lu aí, fazendo todos esses ajustes e esses refinos, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá? Então, mais uma vez, parabéns, e, bom, fico à disposição aí para qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigado, Prof. Valeu mesmo. Assim como da outra vez foi muito relevante essa forma mais epistemológica, agora também tem um impacto bem grande aqui. Vou repensar nisso. Tá bom. Obrigado. Muito obrigado, Ana. É bem importante essa sua fala e esse pedido, né, que o Luan faça esse fechamento de uma visão de fato, salientar o que o estudo dele, uma vez que ele teve um bastante desafio, ele começou tentando pesquisar lá nas concessionárias. Teve um sábado de manhã que eu quase tinha vontade de esganar o Luan, porque ele me ligando da concessionária, fazendo um tumulto lá na concessionária, enfim, tentando coletar, e eu disse, não, Luan, muita calma nessa hora, enfim. Na verdade, faltou mesmo esse fechamento, não sei se por receio, mas eu acredito, conhecendo o Luan, mais por essa ânsia de terminar, para ele poder tocar a vida dele profissional daqui para frente. Então, ele precisa voltar e refazer e contribuir, melhorar esse fechamento, e a Prof. Ana trouxe
essa situação bem importante de a gente também reforçar que isso tem um alinhamento, que o teu trabalho, a tua dissertação, tu és da linha de estratégia e operações, mas por uma escolha de um construto que a literatura nos trouxe, tu consegue intermediar pelas duas áreas do programa, que tanto é estratégia, na visão do marketing, intenções de compra e recompra, possibilitando a maior lucratividade das marcas, das empresas, mas tu traz a inovação junto, então tu conseguiu achar a sua ponte, só que tu precisa agora fechar isso melhor, que não ficou tão bem fechado lá nas suas discussões. E aí é o teu desafio dos próximos 30 dias, né? Então, tu não tem férias a partir de hoje tu tem mais uma caminhada para a gente fechar isso com eficiência e eficácia, para depois nós conseguirmos ir, que eu acredito que lá nos artigos também nós vamos ter uma boa aceitabilidade, uma vez que tu permeia tanto com marketing como inovação, que é um assunto tópico hoje muito relevante a ser estudado, né? Então, agradeço muito ao professor Fabiano, à professora Ana, pelas contribuições, que serão muito relevantes. Com certeza. Bom, agora, dando andamento, né, prof. Ana, a gente pede que todos, até o Luan, né, que você saia um pouco da reunião, é isso, né? Para que eu, a Ana e o prof. Fabiano, junto com o parecer que tem aqui do Gabriel, a gente consiga fechar a nota. Então, peço ao Rogério, ao Daniel, ao Luan, aos demais participantes, se vocês puderem nos deixar um pouquinho. Fica por perto, Luan, que eu te mando, acho que no WhatsApp, né? Um aviso de quando tu tem que voltar. Por favor, fica com esse celular na mão, Luan. Um aviso quando você pode voltar, sim, para receber o seu parecer. Pode ser? Combinado. Daqui a pouco, então. Então, até daqui a pouquinho. Vai tomar uma água, vamos ver o pessoal saindo aí. Tá bom. Oi? Continua gravando.